Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006, 30 anos de carreira como consultor de grandes empresas. Com a minha empresa de consultoria, estive sempre prestando serviços a grandes empresas do Brasil e do exterior, convivendo com esse ambiente corporativo, com a alta administração, diretorias, presidências, conselhos de administração. Essa experiência me fez criar o canal Viver de Renda. Quis trazer para cá um pouco das coisas que eu fui vivendo e aprendendo no universo corporativo e no mundo dos investimentos. Para investir, entendi desde cedo que eu precisava entender esse pensamento corporativo. Isso era muito importante, saber como pensam os grandes gestores das empresas, com o que eles se preocupam, como eles se comportam, como tomam suas decisões. Estive do lado de dentro dessas organizações e conheço essa dinâmica. Procuro aqui compartilhar as coisas que eu fui vivendo e aprendendo. Se isso for útil para você, deixe o seu like. Compartilhe com os amigos, para que mais e mais pessoas possam ser beneficiadas pelos conteúdos que são compartilhados aqui. Quero agradecer, já estamos com 5.800.000 visualizações, muito obrigado a todos vocês. E comemorando 30 mil inscritos no canal, né? 30 mil inscritos, 5.800.000 visualizações. Muito obrigado a todos vocês que ajudam na construção dessa história de sucesso aqui do canal Viver de Renda. Meu muito obrigado de coração a todos vocês. Bom, vamos começar esse vídeo dizendo o seguinte, olha, a recuperação judicial da Oi acabou, ponto. A recuperação judicial da Oi acabou, ponto. Não há mais nenhuma pendência da parte da Anatel, não há mais nenhuma pendência da parte da Oi. A bola está na mão do juiz Fernando Viana. E quando ele decreta o fim da recuperação judicial? Creio que semana que vem. É essa semana agora que eu estou entendendo que ele vai fazer isso. Há algum motivo para ele protelar essa decisão? Zero. Zero de motivos para ele protelar essa decisão. Então rege o bom senso, rege a lógica, que essa semana agora, que é a última semana de junho, o juiz Fernando Viana vai decretar o fim da recuperação judicial da Oi. Recuperação essa que foi iniciada lá em 2016. A empresa estava em vias de falir, com uma dívida de 65 bilhões de reais. Fora aquela multa da Anatel, que eram mais 20,2 bilhões de dívidas, não é? Então a empresa estava fadada à sua falência. Eis que, naquele instante, se indicou para a presidência da empresa, já mais à frente, em 2019 para 2020, o Rodrigo Abreu. E nesse processo de indicação do Rodrigo Abreu, o Conselho de Governança da Oi homologou um novo plano estratégico, formulado pelo Rodrigo Abreu enquanto conselheiro ainda da Oi. Ele estava como conselheiro em 2018, 2019, se não me falha a memória. E aí, em 2020, é homologado como presidente da empresa e, desde então, implementou um plano estratégico que foi defendido e aprovado pelo Conselho de Governança. Esse plano estratégico reposicionou a Oi no maior processo de turnaround já assistido por uma empresa brasileira em toda a história nossa empresarial. E o que nos chama a atenção? Porque foi uma grande transformação. Existia uma velha empresa baseada em telefonia fixa e telefonia móvel. Essa empresa desapareceu. Foram vendidos ativos, torres de transmissão, data centers, foram vendidos a Oi Móvel, né, a Oi Celular. Uma nova empresa foi criada pelo Rodrigo Abreu, que foi a Infraco, depois batizada de Vital, uma empresa onde foi consolidar ativos que estavam adormecidos dentro da empresa na conta de patrimônio, mas não geravam valor, estavam todos adormecidos dentro da conta patrimonial. Esses ativos, a infraestrutura de fibra ótica, que não era utilizada até 2019, entendeu? Não era utilizada a infraestrutura de fibra ótica
da Oi, né, 400 mil quilômetros, uma grande vantagem competitiva que estava adormecida. E o Rodrigo Abreu resolveu ativar esse patrimônio, fazer ele gerar valor. E desde então, uma grande transformação vem acontecendo. O planejamento de 2020 e 2021 foi todo entregue, 100%. Ele anunciou um novo planejamento, 2022-2024, está em pleno curso. O sucesso do planejamento 2020-2021 deu credibilidade à proposta e à execução da Oi, liderada pelo Rodrigo Abreu. O que temos que entender sempre? A gente precisa olhar o balanço, olhar os indicadores fundamentalistas, eles nos contam uma história, mas não são suficientes, porque representam o passado. A gente precisa olhar o futuro. Para olhar o futuro, temos que olhar o líder da empresa. Nunca se esqueçam disso. Olhem a liderança, o que ele está pensando, o que ele está propondo. É viável? É factível? Veja o planejamento estratégico divulgado, acompanhe a execução. Está sendo entregue? Pronto, você aumenta a credibilidade desse gestor. Desta forma, entendemos que a empresa está passando por um grande processo de transformação e agora, essa semana, imagino que o juiz Fernando Viana vai encerrar a recuperação judicial da Oi. Não há mais o menor motivo de que isso seja postergado, né? Não há razão para que isso seja feito. E agora? Vamos considerar essa hipótese. Semana que vem, encerrada a recuperação judicial da Oi. E agora? E agora? Muito bem. Resgatei uma entrevista do Rodrigo Abreu, onde ele comentou no ano passado, já no final do ano passado, os desafios da Oi, foi o título da entrevista que ele deu, né? Os desafios da Oi após a recuperação judicial. Os desafios da Oi após a recuperação judicial. À época da matéria, a introdução foi o seguinte: a Oi tem 1,3 milhão de investidores, pessoas físicas. É a segunda com maior acionista na Bolsa, atrás apenas da Vivo. Será que ainda existe esse 1,3 milhão de investidores? Talvez tenha diminuído, né? Porque muita gente, eu acho, que jogou a toalha aí nesses últimos meses. Vamos aguardar para ter uma confirmação, mas talvez tenha reduzido um pouco. Mas, de qualquer sorte, é muita pessoa física em uma empresa. É muita pessoa física em uma empresa. Fica atrás apenas da Vivo, que tem mais acionistas do que a própria Oi. É como se a cada 4 pessoas com ações na Bolsa, uma investisse na empresa, né? A cada 4 pessoas com ações na Bolsa, é como se uma investisse na Oi. Não à toa, há muita gente acompanhando de perto a história da empresa e todo o seu processo de reestruturação. O ciclo está chegando ao final, de acordo com o Rodrigo Abreu, presidente da empresa. O plano de recuperação judicial envolve a venda de atividades menos rentáveis, como é o caso da telefonia móvel, e um investimento maciço em fibra ótica para a expansão do serviço de banda larga. E, claro, buscar alguma solução para o dinossauro da telefonia fixa de cobre, uma herança da concessão de serviços da época das privatizações. Era impossível manter a empresa fazendo exatamente as mesmas coisas de antes, disse Rodrigo Abreu. A gente iria entrar em uma situação de insustentabilidade novamente. Um dos planos menos compreendidos, segundo ele, é justamente a operação de fibra. A infraestrutura de rede foi separada em uma nova empresa chamada de Vital. Acontece que a Oi vendeu uma parte majoritária desse capital social para o BTG. Segundo Rodrigo Abreu, com um sócio, a nova empresa terá capacidade de crescimento multiplicada. Se mantivéssemos a operação de infraestrutura dentro da Oi, ela não se valorizaria do mesmo jeito, porque nós não teríamos condições de investir os 30 bilhões que a Vital vai desembolsar ao longo dos próximos anos. Nesta entrevista, Rodrigo Abreu cita os principais desafios que a empresa tem após a saída da recuperação judicial, e é isso que nos interessa, porque estamos acreditando que na semana que vem a recuperação judicial será encerrada. Portanto, quais são os desafios à luz do pensamento do presidente da empresa? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo.
O repórter perguntou: a ação da Oi ainda é uma penny stock, ou seja, aquele papel de valor baixíssimo, altamente especulativo. Ações assim são altamente especulativas. Qualquer subida de 2 centavos, queda de 2 centavos, faz com que aquela pessoa que está operando ali com robozinhos ganhe uma boa grana. Tem gente ganhando 14, 15, 20 mil reais num único dia, fazendo operações de compra e venda das ações da Oi. Conheço gente assim. Então, aí ele pergunta, apesar da empresa já ter avançado na sua recuperação, por que isso ainda está acontecendo? Aí o Rodrigo Abreu respondeu, olha, a gente precisa entender o percurso de toda a empresa de 2016 para cá, quando ela entrou em recuperação judicial. É óbvio que a negociação das ações sofreu uma desvalorização gigantesca, enquanto a empresa ficou discutindo o seu plano de recuperação. Foram 2 anos. E ele saiu, a aprovação do plano de recuperação saiu no início de 2018. Né? Deu entrada em 2016 no plano de recuperação judicial, no pedido de recuperação judicial. Esse pedido foi aprovado em 2017 e o plano de recuperação judicial foi aprovado no início de 2018. Temos que entender tudo isso, viu, gente? Se a gente não acompanhar esse passo a passo e o que isso significa, a gente nunca vai entender a história dessa empresa. Então, espírito de abertura, certo? Vamos mergulhar. Não pode ficar na superfície, porque senão você fica aí sem entender o que está acontecendo. 2 grandes coisas que aconteceram no plano da recuperação original, uma delas foi o alívio de curtíssimo prazo nas nossas dívidas. Mas o principal foi a mudança de governança. A Oi passou a ser uma empresa sem controlador, com um conselho completamente independente. Esse foi um grande ativo da empresa para trabalhar o que aconteceu pela frente. Né? E aí a empresa começou a desenhar o seu projeto de longo prazo. O que mudou, perguntou o repórter, no plano original? Eu entrei na companhia como conselheiro no final de 2018, tá aí ele respondendo, né? No final de 2018 eu entrei como conselheiro. Quando começamos a fazer uma análise muito profunda de todas as operações, segregando o que era operação móvel, o que era telefonia fixa, banda larga de cobre, TV por assinatura, operação B2B e todos os componentes que a empresa tinha naquele momento. Era impossível manter a empresa fazendo exatamente essas mesmas coisas de antes, porque o resultado seria o mesmo, a gente continuaria caminhando para o fracasso. A gente iria entrar em uma situação de sustentabilidade novamente. Começou-se a traçar um novo plano estratégico para focar naquilo que efetivamente a empresa tinha de diferencial competitivo. A gente fala tanto aqui em vantagens competitivas, diferenciais competitivos, né? É importante vocês se acostumarem com esses termos e entender o que eles representam. Né? Eu procuro trazer um pouco da minha experiência de empresa e passar para vocês. Porque sem ter esse pensamento, essa compreensão, vocês terão dificuldades de acompanhar o que os executivos estão falando. Né? Então ele complementou, começou-se a traçar o novo plano estratégico para focar naquilo que efetivamente a companhia tinha de diferencial competitivo, para virar novamente uma líder de mercado. E o que era que tínhamos então de diferente? Era a fibra ótica. Curiosamente, a gente estava apenas começando com o negócio de fibra ótica para o consumidor. Então esse era um ativo adormecido, estava apenas lançado lá na conta patrimonial, a fibra ótica, tanto do ponto de vista de infraestrutura, né, estava lá adormecida, como a geração de dinheiro com o uso dessa infraestrutura era próximo de zero. Entender isso é fundamental para perceber a virada que a empresa está fazendo, porque a fibra ótica passou a ser o carro-chefe da transformação da Oi. Não o único, mas é o carro-chefe. É a principal linha de transformação da Oi, é a fibra ótica. E a fibra ótica é a grande vantagem competitiva que a Oi tem. Por que esse virou, então, o foco da empresa? E aí respondeu o Rodrigo Abreu. Porque o diferencial da companhia era a infraestrutura de fibra ótica, espalhada pelo país inteiro, apesar de ter naquela época um número de usuários muito baixo. Praticamente não tinha consumidor para fibra ótica. Né? A virada tecnológica na banda larga, com a migração do cobre e do cabo coaxial para a fibra ótica, estava apenas começando lá atrás. Estamos falando de 2020, ok?
Estamos falando de 2020. Estava só começando, mas a extensão da fibra ótica que a Oi tinha naquele momento era mais que o dobro, gente, mais do que o dobro da segunda maior operadora, que é a Vivo, né? Quando começamos a traçar um plano de investimento muito significativos na fibra, né? Então começamos a traçar um plano de investimentos muito significativo na fibra. Quando você olha a fibra, né, você tem aí hoje a Vivo em primeiro lugar em market share, a Oi em segundo. Quando você olha a banda larga como um todo, e aí incluindo aquela velha internet de cobre, de cabo coaxial, a Claro é a primeira colocada, certo? É importante entender isso. Mas essa internet velha está morta. Essa coisa de cobre, cabo coaxial, isso já era. O futuro é fibra. Então, a Claro já ficou para trás. Claro! A Claro já ficou para trás nesse aspecto, né? Ela tem que correr atrás agora da Vivo e da Oi. São as duas empresas que estão liderando o processo. E aí muitos dizem, mas é um mercado pulverizado, tem muitas pequenas empresas em cidades e tudo. Olha, grande consolidação já acontecendo. Daqui a 3 anos a gente não vai ver mais essa pulverização no mercado. Isso é normal, já aconteceu com os bancos, isso é normal, já aconteceu com as corretoras, está acontecendo na área de saúde fortemente, aconteceu no mercado de locação de veículos. As consolidações fazem parte do universo capitalista. Elas sempre vão estar acontecendo, entendeu? E é isso que a gente vai ver, está vendo já acontecer. Desde o ano passado falamos sobre essa consolidação do mercado de fibra ótica. Na telefonia móvel, a Oi era a quarta operadora, apesar de mais de 30 milhões de usuários, e vinha de anos de investimento abaixo da média do mercado. Estávamos ficando para trás, né? Diz o Rodrigo Abreu. Já o negócio de telefonia fixa, que foi a maior fonte de receita da Oi ao longo do tempo, começou a se deteriorar muito rapidamente. O ritmo de crescimento do mercado é de 35% a 40% ao ano. Se nós não fizéssemos nada para substituir aquela queda de receita, o ritmo de queda do mercado de telefonia fixa é de 35% a 40% ao ano. Se nós não fizéssemos nada para substituir essa queda absurda de receita, a companhia continuaria sendo insustentável. Era necessário reinvestir. Telecom é um setor de infraestrutura, de capital intensivo. Por isso, os pequenos não terão chance, porque telecom é um setor de infraestrutura de capital intensivo. Os pequenos serão eliminados, exatamente por essa razão. Se você não investe, perde competitividade e vai morrendo lentamente. Se você não investe, perde competitividade e vai morrendo lentamente. Então, precisava ser criado um plano que viabilizasse investimento em algo que iria crescer muito, que compensasse uma receita que ia descer muito. Foi aí que veio a decisão da venda da operação móvel e de outros ativos, né, que ele já tinha pensado, que era o data center, as torres de transmissão. Isso traria recursos significativos para que a gente continuasse a investir na fibra. Então veja, nos últimos anos a Oi fez investimentos de 30 bilhões de reais. Uma empresa em recuperação judicial fez investimentos da ordem de 30 bilhões de reais para expandir a sua base de clientes de fibra ótica. 30 bilhões de reais a Oi investiu nos últimos anos. 30 bi. Investimento. Investimento, anote aí, investimento. Foi aí que veio a decisão da venda da operação móvel. Isso traria recursos significativos para que a gente continuasse a investir na fibra e ao mesmo tempo suportasse esse período de transição no qual a companhia ainda não gera um resultado positivo. É importante entender esse processo. Me acompanhou até aqui? Muito bem. Deixe o seu like, vamos continuar no próximo vídeo. Compartilhe com os amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.